Oi, gente, bom dia, paz do Senhor, meus amados. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao canal. Aproveitar para pedir aqui para você deixar seu like, compartilhar com os amigos, tá bom? Fortalecendo aí na palavra de Deus. Hoje o hino que está na minha mente, na verdade, é um corinho, né? Que é aquela: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Que bom, né? Onde há a presença do Espírito Santo, há alegria. Então, que possamos estar alegres sempre com o nosso Deus. Vamos orar? Bendito soberano Deus, amado Pai, que no mais alto céus habita. Obrigada, Jesus, por mais um dia de vida, por todas as bênçãos concedidas. Somos gratos a Ti pela oportunidade de estarmos aqui, meu Deus, aprendendo, lendo mais sobre Ti. Pedimos iluminação para que o Senhor abra, né, a nossa visão, a nossa audição, abra o nosso intelecto, nos dando, Senhor, sabedoria dos altos céus, para que possamos absorver, melhor que isso, possamos viver, colocar mesmo como regra de fé em nossas vidas. Fale conosco nessa manhã, abençoa cada ouvinte aqui, meu Deus, cada lar representado, que haja bênçãos, que haja vitórias, em nome de Jesus. Amém. E a palavra de hoje, queridos, está no livro de Esther. Esther é um livro antes, porque assim, eu tenho uma certa intimidade em procurar livros da Bíblia, tenho facilidade, na verdade, mas eu confesso que alguns eu ainda fico, onde está, né? Então, eu dei uma olhadinha lá no índice e Esther, ele fica antes do livro de Jó, tá? Então, para facilitar, Jó, Salmos, então Esther é um pouquinho antes. E a palavra, então, para reflexão de hoje é sobre a rainha Esther, tá? E está lá no capítulo 2, versículo 17, que diz assim: O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Eu creio que muitos conhecem, né, a história da rainha Esther, de como Deus, né, usou a ela e ao tio, né, Mardoqueu, até mesmo para libertação, né, naquela época lá dos judeus. Então, queridos, era lá da província do rei Assuero, né? E o rei Assuero, ele era um rei muito próspero, né? O reino dele, na verdade, era top dos top, né? Eles viviam ostentando e tudo mais. Se fosse hoje em dia, eu poderia pensar até que seria um Dubai da vida, né? Enfim. Então, o Império Medo-Persa, ele estava em supremacia, né? Ou seja, era o maior de todos naquela época, naquela ocasião. E a Bíblia vai dizer que ele deu uma grande festa de 180 dias, né? Então, era muita fartura, era uma festa excelente, né? Eles reuniam ali com os outros príncipes e com os poderosos ali da época, né? E a festa era tão boa que mesmo se dando, né, os 180 dias, ele deu mais 7 dias só para comemorar o resultado da festa. Então, veja bem, antigamente o povo sabia festejar, hein? Fica a dica. No final da comemoração, ele estava lá então com os outros poderosos, outros príncipes, né?
Ele distribuiu, né? Ele era generoso, então ele distribuía presente entre seus convidados. E, na verdade, ele queria mostrar a mulher dele, né? Que era Vasti. E, claro, compartilhar a beleza dela, né? A realeza, enfim. E Vasti, na verdade, ela estava numa outra festa, né? Então lá com seus convidados, com sua decoração e tudo mais. E quando ela soube que o rei, né, queria sua presença, ela achou que ele queria expor, na verdade. Então, ele solicitou a presença dela e ela não quis comparecer. Então, a partir daí, ela então abriu esse espaço, né? Porque as pessoas que lá estavam com ele disseram: olha, como tua mulher faz isso contigo, né? Se as outras mulheres da realeza souberem, né, do ocorrido, também não irão respeitar mais seus maridos. Então, mandaram, né, a Vasti embora, de fato, e aí abriu, então, a vaga para a rainha, né? O rei, então, ficou à procura, né, de uma nova rainha. E o que mais que a gente pode comentar aqui? Ele solicitou a presença dela, ela não quis comparecer, né? Ela mesmo, na verdade, como é que eu posso dizer? Subestimou o seu valor, né? Porque, na verdade, o rei, ele queria mostrar, assim, olha, como a minha mulher é linda, né? Em questão de honra mesmo. E ela não, ela já sentiu ali, ai, como que né, tenho que ficar me expondo para esse povo bêbado e tudo mais, né? Então, ela mesma subestimou, né? E a partir daí, ela não compareceu, né? E aí ele ficou chateado e ali as outras pessoas também ficaram cobrando dele, né? Posicionamento, porque por mais que ele fosse generoso, ele não era bobo também, né? E aí Vasti, então, ele mandou ela embora, né? Porque, na verdade, o rei já era, né? Antes de tê-la como rainha, ele já era. E se ela se fez rainha e tinha tudo, seria devido a ele também, né? E ela não soube valorizar isso, né? Ela, na verdade, ela, digamos assim, abusou da misericórdia, né, do rei. Ela meio que confundiu as coisas, digamos assim. Porque estar na presença do rei, estar com o rei era um motivo de muita honra, né, naquela época. Então, ela meio que deu uma esnobada nele, né? Tipo, eu não preciso de você. Não mais, digamos assim. Então, nós não podemos confundir, né? Abrir mão, né, da misericórdia do Senhor sobre nós, trazendo assim pro lado espiritual, né? Porque se somos o que somos hoje, eu sempre falo, eu nada sou, nada posso, né? Sou miserável, comedora de feijão e arroz. Mas tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo ao meu Senhor. Então, vejamos que se o Senhor nos faz prosperar, nós temos, né, que sempre estar presentes. Seja na casa de Deus, fazendo a obra. Por quê? O que a Bíblia diz? Sem mim, nada podeis fazer, né? Então, de fato, sem o Senhor, nada podemos, nada somos. E sem o Senhor não há faculdade, sem o Senhor não há família, sem o Senhor... cartão de crédito, que mais? Sem o Senhor não tem trabalho. Sabe assim, é tudo com permissão do Senhor. Se temos e o que temos
Foi o Senhor que nos deu. Então, nós não devemos, por exemplo, colocar outras coisas, né, à frente. O que a Bíblia diz? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, as outras coisas vos serão acrescentadas, né? Exemplo disso é que, agora eu tô trabalhando, eu não vou poder mais tal coisa, eu não vou poder mais tal coisa. Realmente, dependendo dos horários e tudo mais, você tem que dar uma organizada na vida, né? Porque realmente nós necessitamos, né, de trabalho. Mas, sempre que puder, amados, sempre que puder, manter a rotina, né, do seu devocional, manter a sua consagração, ir à igreja sempre. Porque há pessoas que vêm com aquela história, né? Eu não preciso ir à igreja, eu sou a igreja. Sim, nós somos a igreja. Mas é a história da carochinha, né? Vem com esse papo de que, não precisa ir na igreja, porque eu falo com Deus onde eu estou, né? Eu vejo muita gente falar isso, muita gente mesmo que tem esse tipo de pensamento e que o inimigo ilude, na verdade, né? Porque o altar do nosso Deus, ele mesmo disse que estaria, né, que a estrada dos pés dele, né, seria o templo, né? Então, não se deixe enganar, não se deixe iludir. Pelo contrário, tem que ir à igreja sim, porque lá nós temos fortalecimento espiritual, a atmosfera é diferente. Você vai estar com pessoas que buscam o mesmo propósito, que têm o mesmo direcionamento. Inclusive, eu já deixo aqui o convite para vocês, tá? Quem quiser vir visitar a igreja que eu frequento, né, que é a Assembleia de Deus, aqui próximo ao Shopping Interlagos. Quem tiver interesse, depois me pergunta o número, que se eu não me engano é 2779, mas aí qualquer coisa eu confirmo pelo WhatsApp, tá bom? Que mais? Voltando então, né? Ela esqueceu, na verdade, das responsabilidades dela, né? Porque quanto maior o cargo, queridos, mais responsabilidades tem. Isso no mundo profissional, isso no seu ministério, onde quer que você esteja. Então, assim, não há honra que não vem com responsabilidade. Então, devemos sim ser responsáveis pelo aquilo que fazemos, pelo que dizemos, né? E qual que é o fundamento? É fazer o que o rei quer, a hora que o rei quer, né? E da forma que Deus permitir. Porque assim, muitas vezes a gente até quer fazer, mas no nosso jeito, no nosso momento. E não é assim, porque o tempo de Deus, ele é diferente do nosso, né? Então, trazendo para nós, a Vasti, ela não teve o discernimento, né, de ir lá fazer companhia pro marido, e enfim. Se ela fosse, ficaria tudo certo, não abriria essa brecha, não abriria vaga pro trono, né, da rainha, uma nova rainha. Mas não, ela ficou, digamos assim, do contra, né? Tipo, não vou. E acabou abrindo vaga para uma nova rainha, né? Ela teve que ir embora, porque teve decreto lá e tudo mais. O decreto de rei, vocês já sabem, né? Não pode voltar atrás. Então, queridos, e é dessa forma, né? Nós temos que fazer o que o nosso rei Jesus quer e a hora que ele quer, né? Então, nós devemos nos submeter, porque antes de nós existirmos, né? Antes que houvesse dia, ele já era o grande eu sou. Então, nós que devemos nos submeter ao nosso Deus, nós que devemos segui-lo, né? E se você quer, e se você deseja muito, né, crescer espiritualmente, você busca por isso, né? Porque, assim, a história da Rainha Esther, ela é muito bacana, traz vários aprendizados para nossa vida, né?
E assim, sempre vai haver alguém para substituir. Pode ser alguém melhor que você, no caso da Esther lá atrás, poderia ser alguém melhor do que ela. Mas Deus, ele é certeiro, né? Então, na verdade, Deus ele tem sempre em sua aljava uma flecha ideal. Então, por exemplo, você pode não ser a melhor mulher do mundo, eu posso não ser a melhor esposa do mundo, a melhor mãe do mundo, mas seja pelo menos a ideal, porque assim, é muito melhor, né? Não precisa ser perfeito, mas basta você ser o ideal, né? Então, muitas vezes, nós devemos, por exemplo, não é porque você já é escolhido que você não tem que se preparar, né? Que você não tem ali as suas responsabilidades, né? Então, isso é muito sério, né? E aí também, naquela época do... Cuide de... No caso, assim, pontuei algumas coisas que traz como aprendizado, né? Então, por exemplo, o primeiro é que Vasti, o que não deve ser feito, né? O segundo, o que tenho e o que não tenho. Então, nós devemos valorizar o que temos. Por exemplo, a Esther, ela era uma moça pobre, né? Então, ela não tinha dinheiro, ela era órfã, então não tinha mãe, não tinha pai. Mas ela tinha o quê? Ela tinha beleza, ela era jovem, ela tinha carisma. É tanto que a história relata que o rei, né, a amou mais do que todas as outras mulheres. Então, aprendemos com Vashti o que não deve ser feito. Por exemplo, dizer não ao rei, dizer não a Jesus, né? Valorizar mais o que tenho, né? Por exemplo, se eu sei que eu, por exemplo, ensino bem, tenho facilidade, né, de pregar a mensagem, ou se eu posso, por exemplo, limpar a igreja, ou se eu canto bem, valorize o que você tem de melhor, né? Foca no que você faz de melhor, tá? E valorize o que você possui, né? Para poder fazer dar certo, né? Então, nós devemos, na verdade, ficar ligados, né? Do que Deus tem para nós. Porque aí sim nós podemos ser mulheres, né? Com poder, com autoridade. E o nosso lema deve ser sempre fazer o que Deus quer que façamos, né? Então, a rainha Esther, na verdade, ela era uma moça pobre, né? E que morava lá com seu tio, né? O Mordecai. E era órfã, né? Filha de Abiail, aqui ó, no 15 fala, ó, Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha. Quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que o disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. Esther alcançou favor de todos quanto haviam, né? E aí, que mais?
o preparo delas também, né? Chamou muita atenção, porque as mulheres, antes de ir ter com o rei, elas tinham um preparo de 12 meses. Então, elas tinham que se submeter ali, mais ou menos, a um tratamento, né, de spa, de beleza, onde elas utilizavam muita essência e mirra e tudo mais. E elas teriam que ter, né, aquela pele de veludo, aquele cheiro, né? Então, trazendo para nós hoje também essa parte do tratamento e do preparo, nós devemos sim nos preparar, dar o nosso melhor em tudo, né? Então, foca no que você é bom, cada um sabe aquilo que gosta, né? E naquilo que é bom ou que se destaca, e se prepara, porque dessa forma, pedindo ao Senhor, né, nós teremos vitória em nome de Jesus. Então, a história de Esther, na verdade, ela é grande, mas quem tiver e puder, né, ter um tempinho, vocês, por favor, leiam Esther, capítulo 2. Aí vai ter também o 3, que já fala mais sobre a parte de Mordecai, né? Que é quando ele foi lá odiado por Amã, né? Que Amã se levantou contra ele. Enfim, é uma história maravilhosa. E que a gente tira mesmo, né? Aprendizados para nossa vida, para o nosso dia a dia, né? Então, é isso. Que Deus nos ajude, né? A ser como a rainha Esther, né? A ter fé, a ser pessoas boas, né? Pessoas de honra. E aqui, eu acredito que eu irei continuar amanhã, se for da vontade de Deus, com a parte de Mordecai, tá? Porque ela é bem extensa, então vamos ficar até aqui mesmo, né? Porque aí. Até aqui, porque na verdade a Esther, ela não havia declarado, né, a sua linhagem, o seu povo. E Deus tinha um propósito na vida dela, né? Dela ir lá pro palácio, delas se tornar a rainha do rei Assuero. Então é isso, tá bom, pessoal? Um grande beijo, um ótimo domingo a todos. Até mais.